Boa noite. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, livro de Atos, capítulo 1. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem do céu, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém? Irmãos, em Atos capítulo 1, especialmente nessa sessão aqui, há muito mais do que aquilo que a gente sabe rasamente, superficialmente. O que, se alguém pede a um cristão para citar alguma coisa sobre Atos capítulo 1, talvez o que lhe venha à mente é o versículo 8. E é importante saber disso, alguns nem isso, mas é importante saber disso. Porém, com o que está relacionada essa frase? Por que Jesus falou essas coisas? E como é que Jesus fala essas coisas para mim? Qual a importância disso para o meu dia a dia? Por que que o escritor está enfatizando essas coisas? Falando em escritor, o escritor do livro de Atos é o mesmo escritor do livro de Lucas. E esses livros são um pouquinho diferentes. Nós chamamos Lucas de um dos evangelhos, e chamamos Atos de o livro histórico do Novo Testamento. O escritor é Lucas e ele escreve para um amigo. Os dois livros são para um amigo. Esses dois livros correspondem talvez ao maior volume escrito no Novo Testamento. De maneira que, se a gente perguntasse quem é o maior escritor do Novo Testamento, se levarmos em consideração o volume, é Lucas. O volume é grande. Você junta Lucas e Atos. Os detalhes são muitos, porque Lucas é um médico, e se tem uma coisa que eu sei sobre medicina, é que não existe livro de medicina fino, né? De ciências sociais talvez, né? Livro de medicina fino não tem. Geralmente é uns tijolão assim, né, para o pessoal se divertir.
Agora, qual é o propósito de Lucas escrever para esse amigo, para essa pessoa? O propósito dele é contar como foi o início do cristianismo. Então essa pessoa que está recebendo esse relato, ele é muito privilegiado. Talvez nós não tenhamos nenhuma pessoa na história da humanidade que teve esse privilégio de maneira particular, receber um relato coordenado dos fatos que sucederam com o cristianismo. É um sujeito romano, seu nome é Teófilo. Se você abre Lucas, você está lá na introdução, excelentíssimo Teófilo. Se você abre Atos aqui, como é que começa Atos? Escrevi o primeiro livro, que é Lucas, ó excelentíssimo Teófilo, contando todas as coisas que Jesus fez e ensinou, até o dia em que foi crucificado e ressuscitou e apareceu com provas incontestáveis para os seus discípulos, e até o dia que ele subiu ao céu. Sim, eu escrevi tudo isso para você no primeiro livro. Agora é o segundo livro. O segundo livro, que é Atos, tem o propósito de contar o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e foi elevado às alturas. Os historiadores dizem que esse livro, aliás, esses dois livros, são uma pesquisa histórica encomendada. Teófilo está encomendando a Lucas que escreva como é que foi. Porque ele é romano, ele precisa conhecer sobre a fé cristã, que fenômeno é esse, que coisa nova é essa que está acontecendo no mundo. Eu já disse o que significa Teófilo? Não. Teófilo significa amigo de Deus. Né? Teófilo. Amigo de Deus, aquele que ama a Deus. Não é por acaso. Esse homem estava com muita sede do Evangelho, estava muito sedento pelo Evangelho. E Lucas está aproveitando essa sede de Teófilo. Duas coisas sobre essa relação Lucas e Teófilo. A primeira é, sempre vai haver gente com sede. Sempre vai haver alguém querendo saber como é que é mesmo. Como é? Que história é essa? O que é que vocês pensam? O que é que vocês creem? O que é que vocês acreditam? Como é que você se tornou isso que você se tornou? Me explica aí. Mesmo que essa sede pareça ironia. Um grupo de ateus me falou assim: pastor, como é que você se converteu? Você viu Deus? Mesmo que pareça irônico, por trás há uma sede do Evangelho, porque o ser humano é um ser em angústia, é um ser em busca. Teófilo quer saber, está pronto, seu coração é uma boa terra, ele quer saber tudo, e Lucas está disposto a ensinar, a dizer, a contar. Teófilo me parece uma pessoa estudada, me parece alguém rico. Ele provavelmente bancou a pesquisa, porque se você abre Lucas capítulo 1, você vai ver a riqueza da pesquisa. Olha só, esse capítulo 1, versículo 1 de Lucas diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem,
dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. É uma pesquisa rasa, não é uma pesquisa profunda. Ele diz que vai fazer uma acurada investigação. Para fazer uma acurada investigação, você precisa de quê? Você precisa de duas coisas. Precisa de quê? Tempo e recursos. Provavelmente o próprio Teófilo, né, bancou essa pesquisa. Teófilo é rico, podia bancar e bancou. Então eu disse a primeira coisa, sempre vai haver pessoas com sede, mas a segunda coisa é, Deus não odeia o rico. Amém? Deus não odeia o rico, e o pobre também não, né? Porque nós estamos vivendo numa época de luta de classes. Você é levado a odiar pessoas. E se eles são ricos, você deve dispensar a eles todo o seu ódio. É isso que as pessoas estão aprendendo. A ser e a fazer. Isso veio até nós com os termos de opressor e oprimido. A maior idiotice, eu falei idiotice? Eu vou orar no milho, não me permito fazer uma idiotice dessa. A maior burrice que já inventaram, esse negócio de dizer que algumas pessoas são os opressores e os outros são os oprimidos. Eu estava vendo um debate nos Estados Unidos e havia uma moça negra na palestra, com esse discurso, na palestra não, no debate, e o apresentador começou a forçar certas perguntas e ela não sabia o que responder. Era um debate transmitido ao vivo. Então a instrutora dela disse, olha, eu quero pedir que ela se retire do debate. E o apresentador perguntou, mas por quê? Disse, porque você está oprimindo ela. Então hoje é assim. Existem os opressores, existem os oprimidos. Eu quero que vocês escolham 3 pessoas, aqui, aleatoriamente. 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. 3 pessoas, rapidinho, 3 pessoas. Aqui, qualquer um, 3 pessoas. Isaú, você vai escolher todos, você já escolheu quase a metade. O que é a cabeça feminina, né? A Rose. Quem? Robson, né? Já vai 4. O Ayrton. Você, 5. Isaú foi o primeiro. Falta só mais um. Já tá 3 a 3 dividido? Quem? Irmã Léo. Então eu queria pedir a essas pessoas, não me tenham por abusado, mas venham aqui os 6, por favor, fiquem aqui. Perfilados, por favor, venham aqui. Ok, veja como isso pode ficar aqui pertinho um dos outros aqui. Não, falta uma mulher aqui. Uma mulher, por favor. É a Leia. Ok, é Leia. A Marlene. Acho que a Marlene é mais opressora do que a Leia. Deixa eu ver. Vem cá, Marlene. Por favor. Por favor, fica ali do lado das mulheres. O que eu quero provar? Vocês escolheram. Nós combinamos alguma coisa? Não. Vocês sabiam que todas essas pessoas são opressoras? Sabia disso? Sem escapar de ninguém. Olha, esse aqui é o homem, é o opressor. Não é? O Paulo Freire dizia assim, quem é o opressor? Ele dizia, aquele que eu defino como opressor. É homem, é opressor. Esse aqui é cristão. É opressor, né? Esse é homem. Esse é homem e é cristão. Essa é branca. Meu Deus, que opressor. É branca, amarela ou é o quê? Qualquer coisa. Não é preta, pronto. É opressora.
Tem empregada? Tem empregada, é cristã, é opressora. Tem empregada, mas é cristã, né? O cristão é opressor. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas aqui para esse pessoal. Percebeu? Não escapa ninguém. Todo mundo, de alguma maneira, é opressor. E se é rico... eu esqueci de falar dos ricos aqui, né? Você viu que eu fui só genérico. Viu, Robson? Esqueci de falar dos ricos. Eu fui só... Nós podíamos ir mais à frente, achar mais outros detalhes de opressão, né? Alguns deles são homens judaico-cristãos, patriarcais, conservadores. Aí pronto, aí alguns são professores. O professor é o opressor, o oprimido é o aluno. Isso é uma estupidez. Porque querem nos jogar uns contra os outros. O livro de Lucas e Atos começa dizendo que Deus usou um homem rico para bancar uma parte da Bíblia que foi escrita. Essa Bíblia que está na sua mão, num certo sentido, foi bancada por um rico. Não tenha raiva do rico, né? Não tenha raiva, né? E quando mistura raiva com inveja, aí a coisa fica mais complicada. Então, estamos vivendo esse tempo. Inclusive eu desafio você. Quem tem TV por assinatura aí? Só levanta a mão aqui. Levanta a mão. Eu desafio você a chegar em casa hoje, pegar o seu controle e fazer um zapeamento, né? Do canal 1 até o, 513. É impossível que você não vai passar por um canal que esteja falando de luta de classes. É impossível. Você vai, quando você chega ali pelo Futura, já é, né? Quando você chega ali no TV Escola, você chega na Globo News, aí pode ir, é impossível. Você vai parar em algum canal, no mínimo. Você pode fazer esse teste 1000 vezes. 1000 vezes. Então Deus não odeia o rico. Os ricos têm certas áreas de cuidado em sua vida, mas Deus não os odeia. Eu não sei porquê, volte lá para Atos capítulo 1. Eu não sei porquê, mas eu acho que nosso povo foi de alguma maneira ensinado a pensar que rico não é de Deus não, né? De alguma maneira a gente foi. Eu me lembro compartilhando com um irmão sobre uma igreja de ricos. Igreja de ricos mesmo, no bairro rico. E a primeira pergunta que ele me fez foi: será que são crentes mesmo? Ninguém faz essa pergunta sobre o pobre, né? Sobre o rico se pergunta: será que são crentes mesmo? O pessoal adora abrir trabalho em bairro pobre, não é? Se tiver uma invasão amanhã, já tem missionários para lá. Por alguma razão, os bairros ricos, em geral, não tem igreja ou é meia dúzia. É contado nos dedos, porque nós não estamos muito interessados na alma do rico. Ele é rico, ele deve ir para o inferno, né? Esse é um pensamento. Ele curtiu esta vida miserável, né? Ele aproveitou esta vida, então na outra ele deve se ferrar. Esse é o entendimento. Inclusive, o versículo preferido nesse sentido é: mais fácil passar camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu me divirto muito quando eu vejo as pessoas criando explicações para o que é o camelo, o que é a agulha, né? Aí vai dizer: não, o camelo é uma corda, que chamava camelo. Aí o outro vai dizer: não, o camelo é uma porta, em Jerusalém, que chamava camelo. E o senhor, pastor, o que acha? Não me interessa, não quero saber. Porque a mensagem é óbvia em si mesmo. Jesus está falando de dificuldades. Não interessa o que é o camelo. Algumas pessoas acham que é um camelo mesmo, né? Se fosse um camelo mesmo, quantos ricos seriam salvos? Nenhum rico. O camelo não passa em fundo de agulha, né? Jesus está falando que é
difícil, é uma hipérbole, é uma linguagem figurada para dizer que para o rico, às vezes, tem certas coisas que ele não está disposto a abrir mão, apenas está falando de dificuldade, mas Deus não odeia o rico. Agora, Lucas fala dos que ele está contando para Teófilo, como é que foi o começo, né? O pessoal estava reunido, Jesus tinha feito a promessa do batismo com o Espírito Santo, que eu não vou mencionar aqui, mas 1 Coríntios 12, 13 explica o que é, Lucas 3,16 explica o que é entrar para o corpo de Cristo, é não ser a palha, é ser o trigo. Mas Lucas diz que os que estavam reunidos, quando Jesus estava prestes a subir, lhe fizeram uma pergunta. Eu acho isso engraçado, porque imagina Jesus começando a subir. A gente só pensa assim, ele de branco, subindo, com um fundozinho musical, né? Né? Jesus subindo. E quando Jesus vai subindo, vai entrando numa nuvem, aí alguém fala assim, peraí, Senhor, a gente tem uma pergunta. Que pergunta será essa que os caras... É a última pergunta feita a Jesus. A última pergunta que ele ouviu. Alguém fez porque julgava muito importante. E a pergunta é o seguinte: será este o tempo em que... Lucas está contando para Teófilo. Será este o tempo em que o reino de Israel vai ser restaurado? As coisas que Jesus está falando, num certo sentido, não tem nada a ver com isso de imediato. Mas eles querem saber. Antes que Jesus desapareça, entre nas nuvens. Senhor, só mais uma pergunta, só mais uma, não vai agora, não preciso, só mais uma. O reino de Israel é quando mesmo? Deixa eu explicar essa pergunta dentro do contexto deles. Quando Jesus veio ao mundo, quem estava dominando a terra dele? Os romanos. Houve um recenseamento convocado pelo imperador. O pessoal devia se apresentar em Belém, algumas pessoas. A Bíblia dá o nome dos imperadores, das autoridades romanas, a sequência deles. E é Roma. Roma é César. Pessoas queriam jogar Jesus contra César e perguntar se não devia pagar imposto. Vocês conhecem tudo isso. Inclusive, alguns mandamentos do Novo Testamento parecem que só podem ser entendidos à luz do domínio do Império Romano. Por exemplo, você não vive citando esse mandamento para todo mundo, nem colocando lá no Face, nem mandando no WhatsApp com aquelas fotos de Jesus e florzinha e tudo mais. Você não manda para alguém assim, se alguém quiser ir 1 milha contigo, vá 2. Se alguém pedir a capa, dá-lhe também a túnica. Nunca te mandaram esse versículo. E você também nunca manda para ninguém. Não é o tipo do versículo que a gente sai mandando. Esse se alguém talvez se refira ao dia a dia do judeu sob o domínio do Império Romano, onde um soldado romano podia exigir dele qualquer coisa. Me dá a tua túnica. Você acha isso estranho? Nos Estados Unidos, você tem um carro, a polícia chega, me dá teu carro agora. Eu vou perseguir um bandido. Não, mas o carro é meu. Me dá teu carro em nome da lei. Se nos dias de hoje é assim, no Brasil também pode fazer isso? O polícia pode não, né? Aqui, a gente é menos romano. Pode? Pode? A gente é muito romano. Então se alguém pedir uma capa, se alguém exigir que vá com ele 1 milha, isso era o dia a dia do judeu.
Em geral, o soldado romano exigia qualquer coisa. Vou dar uma cena específica. Jesus carregando a cruz. Havia um homem chamado Simão de Cirene, norte da África. Um negão, né? E o soldado romano disse: ei, negão, carrega a cruz. Não, ele não falou ei, negão, mas ele falou assim: ei, você. Talvez ele até tenha falado, sei lá. Mas ele falou: ei, você, carrega a cruz. E por que ele pode fazer isso? Porque ele é romano, ele é o soldado romano que talvez possa exigir qualquer coisa. Então, talvez Jesus não esteja falando do nosso dia a dia. Se alguém pedir emprestado, dê e não queira de volta, né? Eu me lembro de um missionário americano, com seu pensamento bem americano, dizendo: você acha que dá para cumprir esses mandamentos todos? Então se alguém pede o teu carro, você fala: não, pega a chave, vá. Se um cracudo pede o teu carro, você fala: demorou, pega aí, vá. Talvez isso não se aplique ao dia a dia, mas esse contexto de opressão, o Império Romano realmente era opressor. Esse contexto de opressão vivido todos os dias pelo cidadão de Israel. E talvez, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Dentro daquele contexto, talvez, porque você acha que o soldado romano não batia? O soldado acriano bate? Sim ou não? Agora imagina o soldado romano. Se alguém te ferir à direita, oferece-lhe também a esquerda. O não resistais ao perverso talvez se aplique nesse contexto. Então, não era muito confortável ser judeu. Convenhamos. Nós que vivemos aqui num país democrático, e tem certas coisinhas que a gente não gosta, a gente acha que está sendo oprimido, que é ruim, que é o fim do mundo. Agora imagine ser judeu todos os dias, convivendo com o Império Romano, sim, opressor, além de cobrar impostos, podendo exigir o que quisesse. Onde é que mora Simão Bar-Jonas? Não sei. Então, sabe sim, você vai lá me ensinar. Eu não sei, procura saber. Estou exigindo que você vá comigo 1 milha. Você vai me levar assim. Por quê? Porque eu sou romano, eu sou o soldado romano, e o Império Romano pode tudo, e eu estou dizendo que é assim, e pronto. Então era muito ruim ser judeu sob esse aspecto. É tão ruim que a última oportunidade de fazer uma pergunta que as pessoas têm para fazer a Jesus é: Jesus, quando é que o Império Romano vai se ferrar? Né? Em outras palavras, quando é que isso acaba? Eu não posso julgá-los por ter feito essa pergunta, mas a pergunta está fora de foco. Por quê? Porque Jesus Cristo tem prioridades mais urgentes. Você vê na Bíblia nomes como Simão o Zelote. Zelotes era um partido que dizia: vamos expulsar os romanos. Você vê o partido dos Iscariotes, você vê partidos contra os romanos. Havia grupos, havia resistências, havia organizações silenciosas. Barrabás pertencia a um grupo radical. Ele era violento nos seus propósitos. Então era complicado. E por causa disso, houve uma tendência de pensar que Jesus era a pessoa que ia dar fim nisso tudo. Ia derrotar o Império Romano, se declarar maior do que César. Inclusive, quando ele multiplicou os pães, qual foi a proposta imediata que fizeram para ele?
Você vai ser o nosso rei. Né? Assim que ele multiplicou os pães, quiseram fazê-lo, declará-lo rei. Imagina o tamanho da confusão que ia dar se Jesus aceitasse que os romanos iam vir para cima. E os romanos não brincavam em serviço. 70 anos depois, os romanos puseram Jerusalém no chão. Anos 70, o general Tito, os romanos eram impiedosos. Acabaram com todas as resistências. Então essa pergunta está dentro de um contexto. Senhor, vamos imaginar assim, nós que no Brasil durante muito tempo só tivemos uma versão imposta, que era uma visão mais ou menos esquerdizada, e era meio vergonhoso dizer que você era um conservador. Imagina a gente dizendo, Senhor, quando é que os conservadores vão ganhar uma eleição? Talvez alguns crentes gostariam de dizer assim, Senhor, quando teremos um presidente evangélico? Eu, pelo menos, não tenho o menor interesse nisso. Eles estão fazendo uma pergunta política, sobre prioridades políticas. E a resposta de Jesus é meio cruel. Ele diz, vocês não têm nada a ver com isso, não é? Não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas, esse mais é tudo que a gente precisa hoje. Mas vocês vão receber um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Lucas está dizendo a Teófilo que Jesus disse para os seus apóstolos que agora, nessa era da graça, em que Jesus está assentado à direita de Deus, a coisa mais importante para um cristão não é se seu partido está no poder ou não. A coisa mais importante para um cristão é como é que ele se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu sei que tem época que está ruim, né? Tem época que a gente pensa assim, Senhor, quando restaurarás tal e tal coisa? Quando é que darás um jeito? Ó Senhor, até quando essas facções vão reinar? Até quando a injustiça vai reinar? E Jesus está dizendo, não é da sua conta. E a resposta é meio dura, mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo, o problema de vocês são as prioridades. Vocês têm prioridades políticas. Ele já tinha dito, o meu reino não é desse mundo. Sabe, Jesus Cristo nunca prometeu um paraíso político na terra. Nunca. Há tanto tempo eu ouço que o Brasil vai ser o celeiro da humanidade, porque vai acontecer isso e mais aquilo e mais aquilo. Eu não tenho muita esperança em muita coisa não. Alguns esperam um avivamento acontecendo no Brasil e contaminando o mundo. Isso não se alinha muito com o que a Escritura diz. A Escritura não prevê um avivamento, mas uma grande apostasia. Algumas pessoas dizem, olha, nós vamos salvar o mundo, vamos ganhar o mundo para Jesus. Eu tenho muito medo de pessoas que querem mudar o mundo. Nós não vamos ganhar o mundo para Jesus. Talvez a gente não ganhe nem nosso bairro. Nós devemos pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho não é meta empresarial. Conheço pastores que colocam metas. Esse mês vai ter que se converter X pessoas. O Evangelho não é produção em massa. Há um Deus soberano que rege todas as coisas. E Ele tem seu próprio tempo para cada coisa. Mas enquanto essas coisas não acontecem, o Espírito Santo deve ser a nossa prioridade. O relacionamento com o Espírito Santo é que deve ser a nossa prioridade. Se não, vejamos, Jesus disse, eu vim, mas eu vou para junto do Pai, e Ele vai mandar o Consolador, e Ele estará para sempre convosco, e Ele vos ensinará quantas coisas?
Parece que ele é importante, né? Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vai receber de mim e ele vai passar para vocês, e ele recebe de mim e ele vai passar para vocês. O Espírito Santo é um poder. E quando experimentamos esse poder, deveria haver uma consequência lógica de sermos testemunhas de Jesus, aonde estamos, nos locais mais próximos e até aos confins da terra. Lembra, eu falei que existem pessoas como Teófilo com sede. Não existe? Aí você fica pensando assim, mas eu não sou o médico Lucas, o intelectual Lucas, eu não tenho um amigo rico bancando uma pesquisa para conhecer o Evangelho. Não precisa. Todo mundo tem um Teófilo, talvez, que Deus vai colocar na sua vida, para que você seja o veículo que Deus vai usar para que esta pessoa conheça o Evangelho. Isso tanto em Jerusalém, como assim, tanto em Rio Branco, como em Rondônia, até qual lugar lá que você está morando, Ayrton? Balneário Camboriú e até Manitoba, que é onde eu vim recentemente, até Osaka, no Japão. Por que é que não nos tornamos essas testemunhas automáticas, como estilo, eu não sei, o nome é estranho, mas é o nome. Por que é que não nos tornamos essas testemunhas, como estilo de vida de ser testemunhas? Qual foi a última pergunta que os discípulos fizeram antes de Jesus ser encoberto por aquela última nuvenzinha? Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Faça essa pergunta com suas palavras. Se você tivesse que fazer, lembre, você é o apóstolo, Jesus está subindo, você é o oprimido pelo Império Romano. Última pergunta, como é que você faria com suas palavras? Onde é que o senhor vai voltar? Talvez. Oi? Vocês não saberiam fazer a pergunta, não? Vocês são péssimos revolucionários. Onde é que o senhor vai tirar os romanos daqui para que Israel reine? O reino é de Israel. Onde é que o reino vai ser devolvido a Israel? O reino político e terreno eram suas prioridades. Isso os impediria. Sabe que Jesus os curou dessa expectativa política e terrena. Nunca mais eles vão mencionar isso. Pelo contrário, o que Lucas vai dizer é que eles saíram pregando no poder do Espírito Santo. Saíram pregando no poder do Espírito Santo. Saíram pregando ousadamente. E eles pregavam ousados e ainda oravam para pregar mais ousados. Porque a prioridade político-terrena agora acabou. Eles querem conhecer o Espírito Santo de Deus e se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Meus queridos, precisamos pensar sobre isso, o Espírito Santo e as nossas prioridades. Muitas pessoas não decolam no seu relacionamento com o Espírito Santo, porque as suas prioridades são mais importantes do que conhecer o Espírito Santo de Deus. Eu não estou dizendo que as suas prioridades não são importantes, elas são importantes e elas são muitas. Quero fazer o Enem, eu quero me formar, eu quero casar. Eu quero ter um emprego, eu quero conhecer Fortaleza, eu quero voltar para Cruzeiro. O que mais? Eu quero uma casa de praia em Natal. Eu quero construir algum patrimônio. Eu quero uma casa no campo, né? Eu quero. São minhas prioridades. E nós colocamos essas prioridades tão na frente que esquecemos que a nossa maior prioridade é espiritual. Se você passar no Enem, se formar em alguma coisa, tiver um bom emprego, casar, comprar sua casa em Natal, voltar para Cruzeiro, tiver um bom emprego,
e for desviado, de que valeu sua vida? Né? Percebe? Há prioridades. Você não precisa ter um amigo rico, Teófilo, mas a sua amiga Priscila, que você chama de Pri, ela é o teu Teófilo. O seu amigo Zeca, o seu amigo de faculdade, o seu colega de infância, lá dentro deles existe uma sede dizendo: como é que são essas coisas? Como é que funciona? Eu tenho até medo, não sei, porque eu não sei. Eles estão dizendo, dentro deles: eu não sei. Teófilo tinha dinheiro para bancar a pesquisa. O seu amigo Zeca e a sua amiga Pri, talvez o esquema vai ser outro. Eles têm Face. Eles têm o WhatsApp. Seus amigos são os Teófilos, sedentos do Evangelho. Talvez o bloqueio entre você ser um instrumento até chegar a eles com o Evangelho sejam tuas prioridades. Enquanto você não tiver prioridades espirituais e não se submeter ao Espírito Santo de Deus, esses teófilas continuarão apenas pessoas sedentos, sem respostas, sem direção. Quando Jesus coloca esse mais recebereis poder, Ele está dizendo que existe coisas mais importantes do que as prioridades do nosso tempo. Eu sei, se eu e você vivêssemos naquele dia, onde todo dia tinha um soldado romano na nossa calçada, com uma lança e uma espada, olhando para a gente com cara de soldado romano, nos oprimindo, nos insultando, cobrando imposto, nos mandando fazer isso, fazer aquilo, e dá tua capa, vai dar um recado lá em Canto Fulano. Eu sei que nós os odiaríamos e queríamos vê-los destruídos, mas nem sempre aquilo que a gente deseja está alinhado com as prioridades de Deus. Estamos em tempos de rever prioridades. Quando a Bíblia diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus, isso deve ter muita coisa envolvida, inclusive o que é que eu considero importante. Parece que as pessoas do nosso tempo não consideram mais importante de que há pessoas com sede do Evangelho e que todos nós, pelo poder do Espírito Santo, não pela sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo, devemos ser testemunhas a essas pessoas. Pense nisso, vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelo Espírito Santo de Deus que nos ajuda a rever prioridades. Há tanta gente na casa de Deus precisando reacender aquela paixão daquele tempo em que convidavam seus amigos para conhecer o Evangelho, pregavam o Evangelho, mostravam preocupações espirituais, mas o tempo foi passando e tantas prioridades foram enchendo seus corações que não há espaço para se submeter ao Espírito Santo de Deus sendo usado como um veículo que leva pessoas a Jesus, como uma testemunha pronta a ser assim, testemunha por estilo em qualquer lugar dessa terra. Acende em nós essa chama, Senhor, e faz-nos rever nossas prioridades. E por mais que doa, que nós sempre consideremos o relacionamento com o Espírito Santo de Deus mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.